Queridos, o texto fala de um exemplo, dizendo que o Senhor, sendo Ele Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Hoje, até hoje ainda, existem algumas denominações, igrejas que lavam os pés uns dos outros. Aqui a questão é cultural. Então, cada povo tem a sua cultura. Lá em Israel era cultura você chegar na casa de alguém e, para ser bem tratado, a pessoa te fazia sentar e um servo dela vinha e com uma bacia lavava os seus pés e enxugava. Então essa era a cultura, do bem-vindo. Nós temos hoje também culturas parecidas, Você vai entrar na casa de alguém, alguns tiram o sapato, não vou tirar o sapato, Antigamente tinha muito isso, A pessoa já te convida, não pode sentar, Vou te trazer uma água, Depois vou te trazer um cafezinho. Então são tratamentos que a gente tem quando você diz, bom, estou bem, fui aceito aqui, fui aceito, bem tratado, Mas quando você entra na casa, a pessoa não manda tu sentar, não manda tu entrar, não te oferece água, não te oferece cafezinho, que é para você se tocar, vai embora logo aqui, que dá o teu recado e vai embora, que eu estou ocupado, ou tenho outras coisas para fazer, e esse não é um bom momento para te receber. Então, era muito costume fazer esse tratamento do lava-pés, só que não o Senhor e nem o mestre fazia isso. Quem fazia era o serviçal, era o servo. E Jesus aqui, ele especificamente convida os discípulos, ele era o anfitrião, e ele especificamente sai lavando os pés uns dos outros. E ele deu essa mensagem, disse, olha, os servos, eles fazem isso, porque o servo não é maior do que o Senhor. O servo não é maior que o Senhor, então o servo ele faz. Agora, eu sendo servo e sendo Senhor, ele deu o exemplo de lavar os pés. Então, a partir dali está dizendo, vocês como servos, devem tratar um dos outros da melhor forma possível. Ninguém é maior do que ninguém. A partir daquele momento ele está dizendo, você sendo servo, você não é maior do que outro servo. Você é igual, está na mesma faixa. Está no paralelo, está igualzinho. Então, trate as pessoas também da mesma forma que eu os tratei. E ele coloca isso como exemplo. Dei o exemplo para vocês. Então, a partir do momento que eu sou o exemplo, olhe para mim e façam isso também. Imitem o Senhor. O apóstolo Paulo diz, sede imitadores de Cristo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo se esforçava ao máximo para poder imitar o Senhor e dizer, agora vocês também me imitem. E essa cadeia, de alguma maneira, ela foi rompida, foi quebrada, porque nós olhamos assim para o Senhor, mas não olhamos muito para o homem não, porque o homem é falho, e há uma certa verdade, quantos homens têm nos decepcionado, quantos líderes têm nos decepcionado, mas o Senhor não nos decepcionou, o Senhor manteve a sua linha, o Senhor manteve a sua conduta, e Ele é referência ainda hoje para mim e para você. Agora ele diz, da mesma forma que eu fiz, façais vós também. E no final ele diz, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se vocês compreenderem isso que eu estou falando, e as fizerdes, bem-aventurado. Ou seja, feliz, em outra tradução, parafraseando aqui, para você entender, ele está dizendo, feliz o homem, a mulher, as pessoas que podem me imitar, que podem seguir a minha conduta nessa terra, que podem trilhar pelo caminho que eu trilhei. E aí então, entra o tema dessa manhã que eu gostaria de falar a vocês, o que faria Jesus no seu lugar? O que faria Jesus no seu lugar? Porque ele deu um exemplo de vida a ser seguido. E algumas decisões na sua vida, algumas decisões que você passa, como Jesus agiria? Como é que Jesus conseguiria resolver alguns problemas ou algumas procedências que você tem pendente, que você tem que conflitar, que você tem que resolver? Nós cantamos aqui na igreja muitas vezes, eu sou teu e tu és meu, minha vida está em teu altar. É uma oração muito bonita, é um cântico muito bonito. Eu sou teu, tu és meu, e minha vida, o que é a minha vida? É aquilo que eu sou, é o meu caráter, é aquilo que eu realizo, é aquilo que eu faço. Então, a minha vida está no teu altar. Eu sou teu, não sou mais meu.
Cantamos isso, queridos, mas na hora de colocar em prática algumas situações e algumas atitudes, não é bem assim que se repercute. Como é que Jesus faria, ou como Jesus se colocaria diante de algumas situações na sua vida? Como é que Jesus agiria diante da sua profissão, diante da sua riqueza, diante da sua família? Como é que Jesus agiria? Qual seria a procedência dele, com respeito à sua profissão, ao seu trabalho? Algumas interrogativas, algumas decisões que você tem que tomar. Como é que Jesus tomaria essas decisões? É bem conflitante, nesse mundo corrupto, principalmente nesse país que é tão corrupto que a gente vive, tanta coisa errada, tanta mentira, tanto engano, tanta coisa que se você for na letra ali, você toma um tombo, toma uma rasteira. Como é que será que Jesus agiria nessas questões? O texto da palavra do Senhor diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, ou consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 a 21, Sermão da Montanha, que eu já falei aqui, que ele fala sobre muitos assuntos, e aqui esse texto especificamente, ele está falando sobre as riquezas, de nós ajuntarmos, amarmos os tesouros, ao ponto de ajuntarmos. Chega uma hora que Deus já não é mais Senhor. Vai chegar uma hora que, quando você junta, você põe tanto o teu coração nas riquezas, vai chegar uma hora que Deus já não é mais Senhor, o Senhor é a riqueza. E aí você vê, nesse mundo, que as pessoas matam por causa de 100 reais, matam por causa de 200 reais, matam por causa de dinheiro, pessoas não se falam mais por causa de dívidas, por causa de calote, se ódio entra no coração por causa disso, famílias brigam por causa de herança, por causa de dinheiro. Você vê tudo isso acontecendo. Isso é a prática de quê? De que o Deus não é mais o Senhor, o Deus agora é o dinheiro, é a riqueza. Como é que Jesus se comportaria com essa situação? Quando vem aquele moço, aquele jovem que é citado nos evangelhos, que diz para Jesus: eu quero te seguir. Jesus faz vários sinais, várias obras, prega, cura, expulsa demônio. Aí o jovem diz: eu quero te seguir, quero ser um missionário teu. O que eu preciso fazer? Jesus disse: tem os mandamentos a ser guardado, tem a minha lei, já tenho observado toda a lei, já tenho observado todos os mandamentos, tenho guardado tudo. Jesus olhou para eles e disse: então pega todo o teu tesouro, pega toda a tua riqueza, vende, dá para os pobres e vem me seguir. Porque o Filho do Homem não tem nem sequer onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que Jesus está dizendo: eu dependo unicamente de Deus. Se Deus der comida, nós vamos comer. Se Deus der o lugar para dormir, nós vamos dormir. Se Deus der a roupa, nós vamos ter roupa. Se Deus não der, ora, nós temos que depender. E a Bíblia diz que aquele moço foi triste, foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Jesus não vai pedir isso para todo mundo, mas pediu naqueles casos específicos, porque ele se apresentou dizendo: eu quero te seguir. Você quer me seguir? Quero ser um obreiro, quero ser um apóstolo, quero ser um missionário. Então ele disse: então desvazia o que você tem, guarda os mandamentos, desvazia. Porque Jesus conhecia o coração dele, viu que a riqueza do coração daquele moço era maior, estava mais entronizada no seu ser do que a devoção e a adoração ao Senhor. Adoração a Deus, Deus estar em primeiro lugar, não era. Na verdade, estava em segundo plano, porque no fundo, ele tinha coisas que ele estava mais apegado e amava mais. Como é que Jesus se comportaria diante dessas situações que nós vivemos nos dias de hoje? Como é que Jesus não concordaria com alguns amigos e familiares? Às vezes nós temos família, temos amigos que propõem coisas para nós que não é lícito para um cristão. Pessoas que andam na contramão da fé. Irmãos, mãe, família. O próprio Jesus diz: meu irmão e minha mãe e a família é aquele que faz a vontade de Deus. Quando falaram, ele estava ministrando lá, alguém foi interromper ele e disse assim: olha, para, tua mãe está aí com os teus irmãos. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus. Não é que ele foi radical com isso, mas ele quis dizer que em primeiro lugar está a fé, está o reino. Porque nós temos uma família biológica, mas a família biológica não pode estar na frente de Deus, não pode estar na frente da adoração ao Senhor. São consequências das bênçãos que o Senhor nos dá. E ele diz: meu irmão, minha irmã e minha mãe é aquele que faz a vontade de Deus. Quantas vezes você precisa discordar da sua família? Aqui no Brasil nós não temos isso.
Mas pode até ser que tenha, a gente não sabe. Mas existe aí fora, principalmente no mundo oriental, filhos que entregam a sua vida a Cristo e que são expulsos de casa. Filhos que aceitam Jesus e que os pais, se você continuar com essa besteira, se você continuar servindo a Deus, a esse Deus aí que você aceitou, eu vou te riscar, você não vai ser mais meus filhos. Você vai perder tudo. Você não vai ter mais herança, eu não vou ser mais teu pai, e você vai ser expulso de casa. Irmãos, não é brincadeira, isso é verdade. Tem muita gente que perde o nome, tem muita gente que perde riqueza, tem muita gente que perde o convívio familiar por causa de Jesus. Porque entregou a vida para Jesus. Outro dia mesmo, um irmão que falava aqui, meu pai, né, ele não aceita até hoje de eu ter entregue minha vida para Jesus. Tem hora que ele briga comigo e me expulsa, vai embora, não quero mais te ver, não quero mais te ver, você não é mais meu filho, se continuar com essa besteira. E eu falei, e aí, o que você falou para ele? Ele falou assim, pai, eu vou continuar te amando do mesmo jeito como pai. Aí quebra um pouquinho, mas isso porque nós temos um espírito, de certa forma, cristão. Mas fora daqui não é assim. Fora daqui não é assim, nós temos religiões, não quero falar mal de religiões, mas isso é uma realidade. O mundo islão é um mundo que entra nos países ocidentais, coloca as suas mesquitas, coloca as suas pregações, e estão crescendo, estão comprando canal de televisão, rádio, tudo, e falam abertamente. Agora, vai no país deles, abrir uma igreja evangélica lá. Vai lá e diz, eu vim aqui, sou um missionário e vou abrir uma igreja evangélica aqui. Vai lá para você ver o que vai acontecer. Vão pôr fogo na igreja, vão cortar a tua cabeça, vão te expulsar, vão te prender. Então, aqui pode, agora lá não pode. Então isso, irmãos, é o que Jesus está falando, olha. É a perseguição. É o mundo. E quantas vezes nós temos que tomar posições com respeito a isso? Como é que Jesus agiria neste momento? Ele deu o exemplo. Minha mãe e meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então fazer a vontade de Deus se constitui ser família de Deus. Fazer a vontade de Deus vem em primeiro lugar. Jesus viveu os 30 e poucos anos aqui na terra e deu o grande exemplo com respeito a isso. Não deixou de amar sua mãe, nem deixou de amar o seu pai, nem muito menos seus irmãos. Até porque na história da igreja, os principais líderes da igreja eram os irmãos de Jesus. Pedro foi um dos principais líderes, mas o presidente da igreja universal, ou seja, da primeira igreja que iniciou no primeiro século, era Tiago, e Tiago era irmão de Jesus. Então, os irmãos também se tornaram envolvidos na obra e fizeram a obra do Senhor. Quantos amigos muitas vezes querem te levar para os prazeres do mundo e você precisa discordar? Quantas amizades você perde por amor a Cristo, não é verdade? O mundo nos odeia, meu irmão. Não tem ilusão com respeito a isso não. TV, olha a televisão, só o que mostra, só manipulação. É tempo, gasta tempo, às vezes faz uma reportagem lá com 20 pessoas, uma coisa banal, ficam lá 5 minutos falando. Aí você faz um evento aí que junta centenas, milhares de pessoas, uma coisa maravilhosa, você chama todas as televisões, não vem nenhuma, porque não interessa mostrar a verdade, não interessa mostrar as coisas, porque há um espírito do mundo que é inimigo das coisas de Deus. E aí vai, você olha o carnaval. Por que o carnaval acontece no Brasil? Falam que é a paixão nacional. Será que é a paixão nacional mesmo? Nessa época você vê milhões fugindo para a praia, fugindo para os matos, os hotéis tomados, não tem, vai ligar para um hotel e ver quanto é a diária do hotel nessa época. São as diárias mais caras que existem nessa época. Por quê? Ninguém quer pular carnaval, quer fugir da bagunça. Mas a televisão anuncia paixão nacional. Quem é que sustenta o carnaval? É o governo, é o teu dinheiro, é o meu dinheiro. Vai ver quanto cada escola de samba não recebe para se desfilar. Tem casos que nem recebem, mas nem desfilam, ficam com o dinheiro. Com o teu dinheiro, com o meu dinheiro. E aí é a paixão nacional. As empresas tudo apoiam, impõem dinheiro nisso. São milhões, são bilhões. Nós estamos falando de cidades pobres que recebem dinheiro que dão milhões e cidades ricas que dão bilhões para o carnaval. Aí você olha a saúde, olha a educação, olha a segurança, tudo que você já conhece, que eu não preciso dizer. Então o mundo, irmão, nos odeia. Vai pedir 20 mil reais para uma casa de recuperação.
para ver se o governo te dá. Ele baixa lá uma quantidade de leis e de coisas que ele te pede que é impossível trazer tudo aquilo. E depois manda você ficar lá numa sala de espera. Será que interessa para o espírito do mundo recuperar o mundo? Quem é a organização no Brasil hoje que mais recupera vidas e famílias? Quem é que recupera os casais? Quem é que recupera a quantidade de pessoas drogadas, que vivem nas drogas, no álcool, fumando, que todo mundo sabe que o cigarro mata e acaba, é uma droga terrível, né? Quem é que faz esse trabalho? Que recupera os jovens que estão jogados aí na marginalidade, que traz moças jogadas às vezes na prostituição, que traz. Quem é que faz isso melhor e que recupera mesmo e muda a vida do cidadão? Você conhece alguma organização que faz tão bem isso quanto a igreja evangélica? E você sabe quanto a igreja evangélica no Brasil recebe para fazer isso aí para o governo, para a nossa sociedade? Nada, nada, nem obrigado. Então, irmãos, o espírito do mundo, ele nos odeia. Ele nos odeia. E quando você assume a posição de ser cristão, a posição de seguir Jesus, aí ele te odeia ainda mais. Por isso nós devemos ficar esperando aplausos e simpatia do mundo e do governo. Porque no fundo ele nos odeia. Se às vezes ele bate nas tuas costas e te aplaude, é porque ele não vê a circunstância, não tem como. Mas por fora ele torce para você ir mal, ele torce para você quebrar. Ele dificulta a sua vida em todas as ações, na maioria das vezes. O que Jesus faria? Ele continuaria as suas ações pecaminosas? Como é que Jesus se portaria diante da vida que nós temos? As nossas ações pecaminosas, né? Será que Jesus ficaria lá de madrugada na internet, lá, né, vendo sites pornográficos? Deixa eu ver isso aqui. Será que Jesus ficaria de madrugada vendo os filmes pornográficos? Será que quando passasse uma dessas moças que passam aquelas roupas bem apertadinhas, bem justinhas assim, né? Com aquele salto alto, dando todo aquele mole, será que Jesus, andando com seus discípulos, pararia assim para dar uma olhada? Como é que Jesus se comportaria diante das nossas ações pecaminosas? A Bíblia diz que, porque a carne cobiça contra o espírito. A carne é a que te faz pender para o lado pecaminoso. A carne é que te faz olhar, a carne é que te faz ceder às vontades e às tentações. Mas há uma luta constante, carne e espírito. Então o texto diz, porque a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, o apóstolo Paulo está declarando, vos declaro, como já disse a vocês, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 17 a 21. Então, queridos, não é que as pessoas não podem esbarrar num desses pecados e se arrepender e mudar de vida. Pode, e acontece. E quando acontecer, Cristo sabia que isso ia acontecer, e Ele te perdoou. Agora, quando nós somos nova criatura, Jesus entrou no nosso coração, nós não temos prazer de viver nisso não. Se temos prazer de viver isso aqui, é porque Deus não mudou o nosso coração ainda. Dentro das nossas igrejas estão tomadas de pessoas que praticam pecados e não querem mudar de vida. E depois vem com essa, mas foi a minha fraqueza, sabe, eu não consigo mudar, meu irmão. Que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Que foi que Jesus falou para a mulher que estava em pecado e adultério, que ia ser apedrejada? Cadê os teus acusadores? Foram embora. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi isso que ele disse. Cadê os teus acusadores? Foram embora, então também não te condeno. Pode ir. Só isso que ele falou? Pode ir. Foi só isso? Não, ele falou, pode ir, mas vai e não peques mais. Ou seja, vai, você está livre. Vai, mas sai dessa vida do adultério. Sai dessa vida do adultério. Vai viver uma vida diferente. Vai procurar um marido, vai casar, ou então vai viver uma vida diferente. A igreja hoje é uma igreja que quer viver o mundo.
Porque o mundo vive assim. Conhece alguém, vai para casa, vou no meu apartamento, vou ficar lá, ficar morando lá um tempo. Ah, vai embora, vem outra, e vem outro, e assim por diante. Isso é o espírito do mundo, não é o espírito de Cristo. Isso é o espírito do mundo, não é o espírito de Cristo. Então, tem que se converter, tem que deixar, tem que entregar, mudar de vida. Não, eu quero mudança de vida, eu quero seguir Jesus. O que eu preciso fazer para seguir Jesus? O que Jesus faria? Se tivesse uma namorada, não teve, não vamos colocar nesse ponto, mas se tivesse, e gostasse dela, ele ia casar. Então, irmãos, entenda uma coisa, que nós temos que seguir a caminhada que Jesus Cristo seguiria se tivesse os nossos passos. Pastor John Piper diz: a única base que Satanás tem contra você é a sua carne e o seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás é combater o pecado. Entenda isso. Seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo é você mesmo. O que a Bíblia diz sobre o pecado e sobre Satanás? Ela fala sobre Satanás: resistir o diabo e ele pulará sobre você. Isso. Não mexa com ele, porque ele é furioso e ele vai te atacar. Foi isso que a Bíblia diz? Não, ela diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando você vê uma pessoa endemoniada, se você enfrentar em nome de Jesus, ela não vai ter coragem de vir para cima de você, ela vai fugir. Se você tiver fé, você vai amarrar ela e vai tirar aquele demônio dela, porque o diabo não tem poder contra a vida daqueles que são lavados com o sangue de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus, celebra a Deus com as suas palmas. Isso é verdade, meu irmão. Agora jejue e ore. E vai ficar andando perto de alguma moça muito sensual aí fora aí, com todo o poder que você está cheio do Espírito Santo, você vai ver o que acontece. A Bíblia diz sobre isso: resista a ela e ela vai fugir de você. É isso? Não. Fala: fuja das paixões na mocidade. Não existe outra maneira de você vencer o pecado a não ser fugir. O pecado da carne, irmãos, ele está na carne e você vive no Espírito. Se você vive no Espírito, você tem que fugir os desejos da carne. Se você quiser enfrentar constantemente, se relacionar constantemente com os desejos da carne, você sempre vai ser escravo daquilo. Exemplo: você está preso na bebida, tira aquilo de casa. Eu tenho um amigo meu, que era pastor, ainda é pastor, e ele se relacionou demais com a bebida, assim, começa com esse negócio de uma bebidinha ali, uma cervejinha aqui, outro negócio ali, e o filho foi crescendo, foi crescendo, e o filho mais na frente se tornou totalmente dependente do álcool, e depois vieram as drogas, e deu um grande trabalho para ele. Entrou o crack, a vida dele ficou um inferno, chorava toda noite. E quando Deus teve misericórdia, libertou o filho dele, ele fez um voto que nunca mais colocaria bebida na casa dele e nem se relacionaria com a bebida. Ele é um homem, é um empresário, um cara que está sempre envolvido com o governo, sempre envolvido com altos escalões, e essas pessoas, onde vai a bebida? Ele não põe uma gota de álcool na boca, porque ele fez um voto que aquilo se tornou uma maldição na casa dele. Então, queridos, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso, você tem que fugir. Isso é um exemplo que eu estou dando. Se a tua fraqueza é a carne, é o sexo oposto, você tem que fugir. O que a Bíblia diz? Que ninguém deve viver abrasado. Se você não consegue viver, se você só vive abrasado, então é melhor casar. Paulo diz: era bom ser como eu, solteiro. Paulo está falando lá, né? Está sem ninguém. Mas se você não pode, quer viver abrasado, vai casar. Se a questão é sexo, vai casar. O que não pode é hoje é uma, outra é outra, e assim por diante. Isso é promiscuidade, isso é prostituição. Você sempre vai estar preso com isso. O diabo sempre vai te enviar alguém. Não, agora eu estou liberto, agora eu não quero mais nem saber. Amanhã encosta em alguém em você. Vira a cara, foge. Trata mal se preciso. O que vai fazer? Vira as costas, você tem que vencer, você tem que ser vitorioso. O que adianta andar preso, amarrado, você não poder desfrutar das bênçãos de Deus? Tentação todos nós temos.
Eu estou pregando para vocês, mas eu também sou tentado diariamente. Eu também tenho que fazer minha parte. Eu também tenho que fugir. Eu também tenho que me isolar. E cada área da nossa vida, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Então, a advertência é esse. O diabo, ele joga o que você gosta. Pega, quer? É você que tem que dizer, não quero, isso não agrada a Deus. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele não pegaria isso. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele não beberia isso. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele não fumaria isso. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele não estaria envolvido com essa pessoa. É assim que você tem que pensar e tem que fugir, irmãos. Contra a carne, contra as tentações, você não consegue vencer batendo de frente. Você precisa fugir e sempre se agarrar e se refugiar na pessoa de Cristo. Jesus deu um grande exemplo quando foi tentado, como homem também. Ele era metade Deus, metade homem. A parte humana dele foi tentada quando ele estava vulnerável, quando estava fraco. O diabo apareceu em Mateus 4, e aí você lá vê o que ele diz. Jesus está há 40 dias de jejum, vivia num corpo que nem o seu. O que você tem depois de 40 dias? Você tem fome. Você tem fome no primeiro dia, meu irmão. Que 40 nada. 40 era ele. Fica 12 horas sem comer para você ver como é que você fica. Ai, estou passando mal, minha pressão, meu açúcar baixou no sangue, né? Meu Deus, preciso de alguma coisa rápida, né? A gente precisa comer. Agora imagine um homem ficou 40 dias na presença de Deus. O diabo diz, manda essas pedras que se transformem em pães quentes, gostosos, né? Que você passa aquela manteiguinha, até derrete, né? Já pensou a boca de Jesus assim? Até água na boca desceu aqui, né? Um dia eu fiz isso com meu neto, que maldade, né? Ele queria um negocinho, disse, gostoso, né? Aí ele ficou olhando assim, aí levou a boca, eu levei até a boca e puxei. Quando eu puxei, escorreu aquela água aqui, assim. Falei, isso é guloso, vai comer pra caramba. Mas depois eu dei, né, irmão? Foi só para testá-lo, né? Mas imagine, foi uma tentação, ele queria muito comida, queria demais. E o diabo diz, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí ele usou a palavra. E assim foi. Cada uma daquelas tentações tem um sentido, orgulho, poder. Poder, olha, se ele no outro lado, se dobre a mim e eu te darei todo o universo. Significa que se acontecesse aquilo, supostamente, ele não precisaria morrer na cruz, porque ele teria o controle do mundo. Mas aí ele teria que se dobrar a um senhor maior que ele, que era Satanás. E ele cita a palavra novamente. Então, Jesus vence a Satanás usando a palavra e fugindo também. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar, meu irmão. Junto com a tentação, entenda uma coisa, sempre haverá o escape. Deus nunca permitirá, se você está sendo tentado, não tem escape nenhuma. Deus sempre mandará um escape para você. Se você estiver de olhos abertos, estiver na presença de Deus, você vai ver que Deus vai te livrar de muitas situações, porque Ele mandará o escape. Uma masmorra com Cristo é um trono sem Cristo é um inferno, dizia Martinho Lutero. Jesus não teria preconceito com as pessoas para evangelizar e para pregar. Ele pregaria hoje para os drogados, ele pregaria para os craquentos, ele pregaria para as prostitutas, ele pregaria para os homossexuais. Jesus pregaria, irmãos, para qualquer classe que existe nessa terra de pessoas que estão precisando do amor de Deus. Pregaria para os altos empresários, pregaria para os políticos. Jesus falaria para cada um, porque ele não tem preconceito. A igreja, isso é um ensinamento, a igreja não pode ter preconceito. Preconceito é uma coisa que está presente, né? Você marginaliza, a mídia marginaliza alguém, as pessoas marginalizam alguém, às vezes até o púlpito marginaliza alguém. E aí nós queremos um preconceito. Olha para a vida de Jesus, onde foi que ele entrou? Ele entrou na casa de Zaqueu, detestado e odiado, que era um ladrão, roubava o povo. E ele foi lá comer com Zaqueu. Zaqueu disse, vim na minha casa, e ele foi lá e comeu, e o povo lá fora criticando, ele come com pecadores, está na roda dos escarnecedores, está sentado, é como o cara sentado lá, de repente num barzinho, está lá no barzinho lá, está na casa de um pecador, mas julgando, sem saber o que ele estava fazendo lá. Zaqueu estava se convertendo, entregando a vida para Jesus naquele dia, e Jesus estava dizendo, hoje houve salvação nesta casa, aleluia. Ele está com a mulher samaritana,
preconceito, o judeu não andava com o samaritano, havia uma guerra ética, política entre eles, uma diferença social muito grande de anos atrás. Então eles não andavam, samaritano de um lado, judeu do outro, um do reino do norte, um do reino do sul, não se misturavam, não se falavam. Os discípulos saíram para comprar alguma coisa comer, quando volta, onde Jesus está? Sentado à beira do poço, conversando com a mulher samaritana. Os discípulos já deviam ter falando, sempre um deles fala, né? Os mais maliciosos, né? Que coisa, hein? Jesus sozinho com a mulher ali, né? Vê como a malícia é, irmãos? Vê como a gente é tomado pelo espírito de malícia que vem do mundo? E a mulher realmente tinha um histórico. Porque depois que ele prega para a mulher, ele diz, vai chamar o teu marido. Aí a mulher diz assim, eu não tenho marido. Eles, bem disseste, não tenho marido, já teve 5. E esse que tem contigo, mora contigo, não é teu marido agora. O que acontece hoje já acontecia naquele tempo com aquela mulher samaritana. Já teve 5 e nenhum era marido dela. E agora vivia com um e não era. Agora imagine Jesus sentado sozinho com ela. Mas irmãos, não nos podemos contaminar pela malícia. Ele estava pregando e anunciando o evangelho. Quando você lê a continuação do texto, aquela mulher se converteu e trouxe a cidade toda para ouvir a palavra de Cristo. Trouxe toda a multidão da vila que ela morava, ela anunciava, vinde e vede um mestre, o Filho de Deus, o servo de Deus. E a multidão veio, que ela convidava para ouvir a voz de Cristo. Eu vivi, não isso, mas alguma coisa parecida. Quando no início na igreja, se converteu uma senhora, uma moça, que vivia na prostituição, ali no bairro, todo mundo conhecia, e só eu, que era muito simples, não conhecia nada, e essa mulher se converteu de verdade, e ela levava todo mundo para a igreja, todo mundo, onde ela passava em bairro, acho que o pessoal que viveu com ela, que andou com ela, que tinha relacionamento com ela, vamos para a igreja. Ela mudou a vida dela literalmente, irmãos, saiu da prostituição, saiu daquela vida medíocre que vivia e passou a ser uma serva de Deus e levou todo mundo, a igreja encheu de tanta gente que ela levava para Jesus, aleluia. Ela faleceu, eu tive o privilégio de fazer o culto dela e falar do amor de Deus ali para todo mundo. Dizer, olha, o passado todo mundo conhece, mas também o presente vocês conheceram, que ela se tornou uma serva de Deus. Não podemos ter preconceito, Jesus não tinha esse preconceito. Jesus perdoaria todos os seus perseguidores. Que coisa difícil, meu irmão. Perdão não é fácil para ninguém, principalmente quando te traz dor, te traz prejuízo. Quem que quer perdoar? O mundo não ensina a perdoar. Quer perdoar nada, rapaz. Que pisa em cima, manda bala. E Jesus veio e prega o perdão. Prega para você perdoar os teus adversários. Manda você perdoar aqueles que te devem, aqueles que te enganaram, aqueles que te traíram. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem 2 coisas na vida que eu sou muito abençoado. E eu reconheço que eu sou muito abençoado. E foram 2 coisas que eu fui traído, que eu fui enganado, que eu cheguei a odiar. Uma foi a igreja, foi uma pessoa que me traiu e saiu abrindo outra igreja aí. Eu fiquei com tanta raiva que eu não queria abrir mais igreja, tanta raiva que eu fiquei, tanto ódio. E Deus me ensinou a perdoar essa pessoa. E essa área é uma área que eu sou muito abençoado. Deus está sempre colocando igrejas novas, nós vamos sempre abrindo igrejas novas. Aonde nós vamos, pisamos ali, parece que ali começa a acontecer alguma coisa e surge uma igreja ali para a glória do Senhor. E a outra foi com carro. Eu fui enganado com carro. Quando eu tanto precisava, meus filhos eram pequenos, me levaram um veículo, um valor até razoável, eu não tinha aquele dinheiro, foi minha economia de 10 anos, me levaram embora, eu odiei, eu fiquei com muita raiva. Deus me levou ao perdão. Eu vou dizer, meu irmão, não para carro na minha mão. Toda hora tem alguém, pastor, tem um carro aqui, quer ficar com o carro? Pastor, não consigo mais pagar, assume a prestação. De carro que me deram, irmão, já passou de 4, 5, pega, faz o que você quiser. Eu sou muito abençoada nessa área. E eu entendo que isso ocorreu porque Deus me levou a perdoar, a ter prejuízo. Passei pela dor e eu tive que perdoar, passar por cima disso, esquecer. Nunca imaginei que eu seria tão abençoado como eu sou nessas 2 áreas por ter perdoado. Mas Deus tem honrado exatamente por causa disso. Então entenda, Jesus nos ensina a perdoar os nossos devedores. Quando estavam lá querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo,
na cruz, na hora da crucificação, ele diz: Pai, perdoa, que não sabem o que fazem. Imagine, estavam furando ele, colocaram a espinha, a coroa de espinho, que quando ele respirava, o negócio afundava mais e o sangue vertia. Tiraram a roupa dele, escarneceram, deram chibatadas de tudo que é lado, era sangue que já não tinha mais sangue, era água que minava, carregava a cruz. Perdoa, porque não sabem o que fazem. Quando alguém te engana, quando alguém te trai, quando alguém te machuca, quando alguém pega alguma coisa que é teu, quando alguém te fere, perdoa, porque não sabem o que fazem. Não estão sabendo o que estão fazendo, irmãos. Estão colhendo dor, estão colhendo sofrimento. Então, vá junto, perdoa também. Deus vai te honrar por isso. Jesus não gastaria tanto tempo, estou terminando, com coisas banais, desnecessárias. Não, Jesus não ficaria tanto tempo na internet, Jesus não ficaria tanto tempo vendo novela, Jesus não ficaria tanto tempo vendo baladinhas, fofoquinhas, né? Jesus não perderia tanto tempo da vida dele com coisa que não tem nada a ver, que não edifica, que não constrói, que não cura, que não restaura. A Bíblia diz, ele não se embaraçaria com coisas desta vida. Em Hebreus diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem testemunha, deixemos todo embaraço, deixemos o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Deus propôs para você, quando Ele te tirou do inferno, quando Ele te tirou do mundão, lavou a tua vida com o sangue dEle, te purificou, Ele te colocou e te deu uma proposta: correr a vida cristã com paciência, irmãos, com calma, é um passo de cada vez. Sabe o que eu vejo? Nesses anos todos de evangelho, estou aqui há 30 e poucos anos, você imagine quantas milhares de pessoas vão passar aqui, pessoas que querem o resultado já agora, pessoas que não querem correr com paciência a carreira que nos está proposta. Você entrou, foi chamado, continua, só anda na direção de Jesus, não para de andar, anda sempre, e vai caminhando sempre, não tem pressa, você vai chegar lá. Minha mãe, quando era pequena, contava muita história para a gente, eu cresci ouvindo história. Uma das histórias que ela contava era da corrida da tartaruga e do coelho, né? E você sabe que um coelho corre muito mais que uma tartaruga, né? E ela então contava que o coelho na corrida saiu correndo, e aí ele sumiu, que a tartaruga nem aparecia. Aí ele disse: vou descansar um pouco, e descansava. Aí quando, lá na frente ele vinha a tartaruga virando a curva, ele dava outra corrida, e assim foi a corrida toda. Mas chegou uma hora, ele sentou para descansar, se distraiu e dormiu. E aí ele escutou, acordou com um barulhão, todo mundo aplaudindo, fosse esse rojão, né? Pá, 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 pá. Quando ele olhou, a tartaruga estava correndo e fechando a linha de chegada, e ele ainda estava lá atrás. Aí, com mais que ele se levantou, não deu tempo, a tartaruga correu e ganhou a corrida. Isso é muito parecido com o que está aqui, com a proposta que nos está colocada por Cristo: correr a vida cristã com paciência. Muitos correm demais e depois, não deu em nada, e se joga no mundo. Mas tem aqueles que vão devagarzinho, de passo em passo, de passo em passo, de passo em passo, 30 anos, passo em passo, 40 anos, cria os filhos no temor de Deus, se casa no temor de Deus, tem aquele trabalhinho às vezes até simples, mas ali Deus honra, compra a sua casinha, compra o seu carrinho, e vai tocando, irmãos, e vive a sua vida, e quando vai para a eternidade, vai com a cara erguida, com o coração limpo, com uma trajetória, com um legado para a família maravilhoso. Aquele foi um herói, Deus abençoou. E tem aquele que corre para lá e para cá, faz um monte de coisa, um ganha e perde, um ganha e perde, um ganha e perde, uma vida enrolada, uma hora está com uma hora está com outra, família destruída, não tem nada, e termina no final da vida todo arrebentado, machucado, ferido, doente no hospital, que no dia da morte, irmãos, não vai ninguém no velório. E o pior, acaba indo para o inferno. E o pior, acaba indo para o inferno. A vida é assim. O Senhor diz que Ele nos propôs uma carreira, e para correr com paciência essa carreira. Jesus, irmãos, com paciência, Ele correria esta carreira.
uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma luta de cada vez, e Ele continuaria sempre até o final. Terminando aqui, apenas a citação: o cristianismo nunca falhou, o que acontece é que não o colocamos em prática. O cristianismo nunca falhou, o que acontece é que nós não o colocamos em prática. A palavra de Deus é verdadeira. Se você seguir a palavra de Deus, ela vai te levar à linha de chegada. E ainda que você ande como uma tartaruga, um passo de cada vez, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Às vezes eu dou risada, né? Eu ia para a igreja, era pequenininho, eu me lembro, falo muito para minha esposa, né? A gente ia andando, morava aqui na Vicente Gil, e a minha mãe congregava lá na Rua Uberaba, que é uma igreja bem longe daqui. E todo domingo de manhã, a gente ia lá, tá aí a minha irmã junto aí, eu ia, não falo mais em mim, né? Que ia revoltado, né? Porque eu queria jogar bola, mas não deixava. E meu pai ia na frente, me puxando, e minha mãe tinha 5 filhos, ia com as meninas atrás andando, e ele falava: vamos, Jabuti, né? Eu sempre dou risada, né? Quando a Maura está devagar, eu falo: vamos, Jabuti, né? Aí eu paro e fico pensando: não é não. Fico pensando, né? Porque meu pai morreu com 50 anos, minha mãe viveu 82 anos. Eu falei assim: eu acho que nesses 32 anos ela já ultrapassou ele, né? Então, queridos, apenas uma ideia da vida, né? Não julgue os outros. Vá devagar, anda devagar, mas faz a vontade de Deus. Anda devagar e faz as coisas que Deus quer. Anda devagar e olha para a palavra. E quando você vê, você viveu a tua vida todinha debaixo da bênção, da graça. Você vai olhar para trás, vai deixar um legado para os teus filhos, para os teus netos, para as tuas famílias, para todo mundo. Isso é bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus. Colocar diante do Pai e pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Eu entendo que é muito difícil viver. Eu entendo que tem muitos atalhos na vida. Tem muitos lugares para a gente parar, gostosos e confortáveis. E às vezes esses lugares são perigosos, são lugares que nos levam à dor no final, que tiram o que é nosso, o que Deus nos deu, que rouba a nossa fé, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa paz. No teu lugar, nesta manhã, feche os teus olhos agora. Se arrependa se você parou em um desses lugares. Pede para Deus perdão. Senhor, eu fui fraco e eu parei em algum desses lugares. Eu fiquei embaixo de algumas árvores que eu não devia ficar. Eu contemplei alguns lagos que eu não deveria contemplar. Eu parei de seguir e de correr a caminhada, Deus. Me ajuda agora. Me perdoa nesse momento. Me lava com teu sangue, Pai. Restaura a minha caminhada. Ainda que seja devagar, mas que seja devagar. Que seja, Deus. Meu Pai, nesta manhã nós oramos com os teus filhos. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Rei. Porque a tua glória, a tua majestade está acima de tudo. Nesta vida do Senhor, e nesta caminhada, nós muitas vezes erramos e falhamos e tropeçamos. Ajuda-nos, Deus, a consertar. Ajuda-nos a entrar na trilha novamente. Se nesta manhã alguns estão dormindo embaixo de uma árvore, alguns estão parados contemplando, Senhor, coisas que não deveriam de contemplar, e os anos estão passando, o tempo está passando, acorda-os nesta manhã. Desperta-os nesta manhã poderosamente, Senhor, para que sigam a tua caminhada, para que sigam o evangelho que o Senhor nos deu, para que sigam, Deus, a tua palavra, já que o Senhor nos salvou e nos libertou. Somos gratos a ti por isso. Agora nos coloca na caminhada de volta, Senhor, nos ensina a andar contigo, porque se o Senhor estivesse em nosso lugar, estes seriam os teus passos, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, essa é uma oração que você está fazendo a Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.